Ok, vamos dar início hoje então, continuando com os temas da obstetrícia. Nós vamos falar para vocês sobre o sangramento da primeira metade da gestação, que compõe abortamento e pré-ectópico. Então vamos começar por abortamento. A primeira coisa que nós temos que pensar é definir o que seja aborto. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, é a interrupção da gestação antes de 20 e 22 semanas e que isso seja correlacionado com peso fetal inferior a 500 gramas. Toda vida que, do ponto de vista didático, toda vida que esse fato ocorrer até 12 semanas é dito precoce e tardio entre 13 e 20 entre 20 e 22 semanas incompletas da gestação, isso tomando por base a data da última menstruação. Quando não for possível identificar a data da última menstruação, tem que quantificar isso através da ultrassonografia. Bom, um fato bastante curioso aconteceu há 4 anos atrás, 5 anos atrás, 2006, nos Estados Unidos nasceu a Amelia. Ela pesou 280 gramas e com apenas 21 semanas e 6 dias. Portanto, é um abortamento. Aqui está a Amelia, mas a Amelia nasceu viva. E esse é um fato bastante curioso, porque contraria as definições, outras inclusive de parto prematuro, né? Que a menina nasceu viva e aqui já ela indo embora do hospital, mais especificamente da unidade neonatal, após quase 5 meses de internamento na unidade neonatal. Apenas uma curiosidade. Uma outra curiosidade para mostrar a vocês é o problema dos bebês giga, né? Então aqui é um bebê que nasceu em 2009 na Indonésia com 8,7 kg e 62 centímetros. Então vejam que quando a gente compara um bebê desse com um bebê de padrão normal, 3,5 kg, 50 centímetros, é uma diferença estúpida. Então aqui já é uma outra patologia que eu trago isso só para contrapor o conceito de abortamento. Bom, tem uma importância porque é uma das principais questões de saúde pública no Brasil, devido a ter uma alta incidência, entre 15% e 20%. Por conta disso, a mortalidade materna está estimada em 74 óbitos para cada 100 mil nascidos vivos. Então isso é sem dúvida uma questão de saúde pública no Brasil. A etiologia dos abortamentos, a grande maioria deles são de causas cromossomiais. E as causas cromossomiais envolvidas são as trissomias do cromossomo 16, 13, 15, 21, 22 e a monossomia do cromossomo 45X. Daí, isso aqui é muito importante ter em mente, porque uma vez havendo clínica subjetiva e objetiva para um processo de abortamento, já fica implicitado que o tratamento não existe, porque é um problema cromossomial. E os fatores maternos são mais comuns a partir da 13ª semana, e aí são envolvidos os casos de infecções, principalmente doenças sistêmicas,
como diabetes mellitus, hipotireoidismo, etc. Uso de drogas como fumo e álcool, intoxicações, fatores imunológicos, malformações uterinas. Então tudo isso tem que ser descartado na etiologia do abortamento. Quais são as mulheres que têm fator de risco para abortamento? As multíparas, as adolescentes e o período do climatério, antecedentes prévios de abortamento e que tenha um estudo prévio de um cariótipo anormal. Então são fatores importantes para o abortamento. Bom, toda vida que a gente fala em abortamento, a gente tem que pensar, tem que entender uma sequência lógica que começa com a ameaça de aborto e termina com o abortamento completo. Uma ameaça de aborto, ela evolui para o abortamento inevitável. Esse abortamento inevitável, ele pode ser incompleto ou pode ser completo. Os casos de abortamento retido, isto é, aqueles casos em que o feto morreu, os abortos infectados, os abortamentos habituais, os abortamentos previstos em lei. Na ameaça de aborto, nós temos basicamente o quê? Sangramento com cólicas, dores na região pélvica. Esse sangramento, via de regra, de pequena intensidade, assim também como as dores. O exame ginecológico, o exame prévio ginecológico, nós vamos encontrar um colo uterino impérvio, isto é, um colo uterino fechado. Então, toda vida que a gente se deparar com essa condição clínica, nós estamos diante de uma ameaça de aborto. Toda ameaça de aborto, ela vai caminhar para uma solução pacífica, isto é, isso tende a desaparecer, ou então ela vai caminhar para um desfecho de um abortamento inevitável. Quando caminha, que você não encontra uma solução para esse quadro, então isso caminha para o abortamento inevitável. É um sangramento mais intenso, aumenta a quantidade de sangue e durante o exame ginecológico nós vamos encontrar um colo uterino entreaberto e muitas vezes já com material ovular embrionário sendo identificado no canal endocervical. Então esse é um quadro de abortamento inevitável. No abortamento dito completo, ali é um quadro de abortamento inevitável. Vou explicar mais uma coisinha aqui. Esses abortamentos inevitáveis, em que você tem um colo uterino aberto, eles podem caminhar para um abortamento completo ou para um abortamento incompleto. No caso de um abortamento completo, nós vamos ter diminuição do tamanho uterino, o colo uterino tende a fechar e o sangramento já praticamente desapareceu, assim como os quadros de dor pélvica. No abortamento incompleto, isso aqui continua. Você continua com quadro de sangramento, quadro de dor e eliminação de restos ovulares. Todo abortamento incompleto tem que ser resolvido, tem que ser encaminhado para uma solução médica, que aí seria obrigatoriamente realizar o que nós chamamos de curetagem. Já nos casos de abortamento completo, tudo foi eliminado, esse colo uterino fecha, desaparece o sangramento, nada mais a ser feito.
Outra modalidade é o abortamento retido, isto é, de repente os sinais e sintomas gravídicos desaparecem como que por completo. Náuseas e vômitos, se existiram, turgência mamária, da glândula mamária, como que desaparece. E basicamente hoje a gente, mediante esses sintomas, a gente manda fazer uma ultrassonografia e esse ultrassom vai nos mostrar que há ausência de botão embrionário, isto é, não há batimento cardíaco fetal. Então, se não há batimento cardíaco fetal, nós estamos diante de um abortamento retido, isto é, diante de um feto morto. Se ela passa a ter sangramento associado a cólicas pélvicas e esse colo começa a abrir, então nós estamos diante de um abortamento retido em período de expulsão. Mas se esse sangramento não acontece, a gente lança a mão de uma droga chamada misoprostol, 200 microgramas, a cada 12 horas. Isso aqui hoje aqui na escola nós já estamos aumentando essas doses e diminuindo o espaço. Nós começamos 400 miligramas, seria 2 comprimidos de 200 miligramas, intravaginal, e após, no período superior, entre 4 e 6 horas, a gente leva para fazer o esvaziamento uterino. Hoje a conduta já mudou, ninguém espera mais que apareça sangramento, esse colo dilate, porque o que a gente quer, na verdade, é um amolecimento do canal endocervical, que com misoprostol a gente consegue, e se for o caso a gente consegue dilatar esse canal com muita propriedade. Os abortamentos infectados, como toda infecção, eles têm uma origem prévia, antecedente de manipulação intrauterina por instrumentos não esterilizados ou esterilizados de maneira incorreta, e que se apresentam com quadro clínico como de qualquer outro quadro infeccioso, né? Febre, taxigmia, taquicardia, né? Dor pélvica. Então, mediante isso e a informação da paciente de que houve manipulação intrauterina, a gente tem que tratar isso da maneira mais razoável possível, isto é, nesses casos, os casos que necessitam de internamento, associa-se antibiótico terapia, já nesses casos, e procurar esvaziar esse útero o mais rápido possível. Lembrar que o retardo do tratamento do abortamento infectado, você pode conduzir essa paciente até casos mais graves, como por exemplo seria partir por uma laparotomia para retirada do útero, e às vezes mesmo com essa intervenção médica, essa situação evoluir para óbito da nossa gestante. Então são quadros graves que temos que tratar de imediato. O abortamento provocado, ele tem duas situações no Brasil, né, que são legalizadas. O restante, todas elas são ilegais. São a gestação decorrente de estupro e a gestação que traga risco materno. Essas são as duas situações em que a legislação brasileira admite a realização do aborto. Quando há risco materno, é preciso que tenha laudo dos obstetras e de um especialista na patologia que está motivando a interrupção. Por exemplo, ela tem uma patologia cardiovascular importante, que não vai suportar o aumento do débito cardíaco, então o pessoal da cardiologia se reúne com os obstetras e decidem que deve haver a interrupção dessa gestação. É fundamental que tenha o conhecimento informado,
isto é, a gestante, em primeiro lugar, saiba da sua situação e ela decida. É fundamental que ela saiba e que ela opine, decidindo ou não se vai fazer o abortamento. Que, em outras palavras, quem vai decidir, na verdade, é a gestante. Apenas nós vamos informar. Não é necessário comunicar ao Conselho Regional de Medicina, porém é necessário uma notificação à Comissão de Ética do hospital. Então, aqui basta o laudo do especialista médico junto com o especialista da obstetrícia e o consentimento informado da gestante. Se ela disser que não quer fazer o abortamento, ela vai arcar com as consequências e nós vamos só acompanhar isso daí. A gestação decorrente de estupro, basicamente, ela se dirige a uma delegacia mais próxima, relata que foi violentada em determinado dia, resiste isso daí. Então, logo apareça o diagnóstico, a hipótese clínica de gravidez, de posse desse boletim de ocorrência policial, ela se dirige ao hospital público e expressa sua vontade de fazer o abortamento. Basta isso, não tem muita coisa a ser feita. E já está se caminhando celeremente para, inclusive, abolir o boletim de ocorrência policial. Basta a palavra da gestante em dizer que está grávida da corrente de estupro e que não quer mais, não quer a realização dessa gestação. Agora, aqui entra um porém. Uma coisa é ela querer e ter o direito de fazer o abortamento. Outra coisa é o médico que está no plantão atender ao desejo desta paciente. São coisas diferentes. O médico não é obrigado, por lei nenhuma, a praticar abortamento em ninguém. Ele pode simplesmente se recusar, alegar motivos de ordem pessoal, motivos de ordem religiosa e dizer que não está ali, que não vai fazer o aborto. Isso é um direito dele fazer, né? Isso fica bem claro, porque o fato dela chegar e dizer que quer fazer, o médico não é obrigado a fazer, muito pelo contrário, né? Então, também, da mesma maneira que ela tem direito em realizar, o médico também tem o seu direito de se recusar a fazer, alegando motivos de ordem pessoal. Bom, outra é uma chamada abortamento habitual de repetição. Isso é muito claro e é bem definido. São aqueles abortamentos que ocorrem, como o próprio nome diz, de repetição. São os pacientes que engravidam e abortam, engravidam e abortam. Então isso está bem claro, é definido como a perda seguida de 3 ou mais gestações. Isso está bem claro. Via de regra, esses abortamentos de repetição, eles são de natureza iatrogênicos, isto é, houve alguma lesão no canal endocervical no primeiro abortamento ou no segundo abortamento, houve uma lesão acidental do orifício interno do colo uterino e toda vida que essa mulher engravida, esse colo abre. Então, quando ele abre, ele favorece a seção de bactérias no canal vaginal e estimula o abortamento. Uma outra coisa também de etiologia do abortamento de repetição são os casos de insuficiência lútea, que clinicamente são fáceis de diagnosticar. É só você observar o período intermenstrual dessas mulheres. Via de regra, mulheres que têm insuficiência lútea, elas estão ciclando muito cedo. Isto é, elas estão repetindo a menstruação a cada 3 semanas. Cada 20 dias, 19, 18, 21 dias elas estão ciclando.
Isso é muito sugestivo de uma insuficiência lútea, isto é, um déficit de progesterona. Em sendo esse o diagnóstico, aí sim, você só tem uma maneira de salvar esse abortamento. É você repor progesterona a partir dessa segunda fase do ciclo. Algumas outras causas com relação aos abortamentos de repetição, tem as causas ambientais, idade materna e drogas, fumo, álcool, etc. Também são relacionadas com abortamento de repetição. Fatores endócrinos, dos fatores endócrinos mais importantes, sem dúvida, é a fase lútea. A fase lútea curta, aquilo que eu já falei, mais o diabetes, hipotiroidismo, defeitos genéticos, anatômicos, a incompetência istmo-cervical, fatores infecciosos e imunológicos contribuem para os abortamentos de repetição. Essa incompetência istmo-cervical, aquilo que eu falei, decorrente de lesão do canal endocervical, via de regra por curetais anteriores, e aqui só a cirurgia resolve essa situação. Então são pacientes que têm que ser depois agendados para cirurgicamente resolver essa lesão do colo uterino. Uma outra situação importante e interessante da gravidez, da hemorragia da primeira metade da gestação, é a gravidez ectópica. Isto é uma gestação que se desenvolve fora da cavidade uterina. Toda vida que você tiver uma gestação fora da cavidade uterina, a gente chama isso de uma ectopia, né? Ecto, fora, né? Então aí está a definição, e que mais comumente essas gravidezes ectópicas se acentuam nas trompas uterinas, nos ovários, na região intraligamentar e em posições anômalas do útero. Toda vida que se tem uma gravidez ectópica, tem que se pensar o que ocasionou isso. Via de regra, esses fatores de risco estão relacionados a quadros infecciosos na região vulvovaginal e anexial. Os pacientes com histórias anteriores de inflamação pélvica por doença sexualmente transmissível, essas especificamente a gonorreia, elas causam lesões na região tubária, obstruindo e dificultando uma gravidez. De um modo geral, as doenças inflamatórias pélvicas são as que mais acometem isso, e que traz uma série outras de complicações para essas mulheres. Alguma outra coisa também pode ser agendada, as multiparidades, as cirurgias pélvicas extragenitais, o uso de DIU, mas são fatos com bem menos importância do que realmente a doença inflamatória pélvica. A grande maioria desses episódios, 96%, é na região tubária, né? E 4% restante para outra região do corpo humano, como região pélvica, ovário, intestino, no fígado. Então são locais em que a gente tem visto isso acontecer. Uma coisa também que chama a atenção, que deve ser dito para vocês, é que tão logo se faça um diagnóstico de presa ectópica, essas pacientes são obrigadas, isto é, são informadas pelo médico que elas não deverão prosseguir com essa gestação, sob pena de correrem risco de graves, inclusive, e a óbito. Então, tem que fazer essa informação a essa paciente para que ela tome a decisão do que vai fazer. Então, uma vez feito o diagnóstico, esses pacientes são encaminhados para interromper essa
gestação. Quando você tem um quadro de dor pélvica, de gravidez ectópica, você tem uma gestação em um lugar inapropriado. Via de regra, esses lugares inapropriados, eles causam dores, causam sangramentos, não de grande monta, mas sangramentos pequenos, e o sangramento de grande monta que possa acontecer é intraabdominal. Então isso é mais complicado ainda, porque ele é silencioso e a gente não está vendo o que é que está acontecendo. Quando ele se exterioriza pela vagina, a gente tem uma ideia do que é que está acontecendo, mas quando esse sangramento é interno, a coisa se torna mais difícil, e aí tem que avaliar essa paciente de perto e ver até que ponto ela está ou não fazendo um quadro de abdômen agudo. É fundamental para o diagnóstico de gravidez ectópica ser confirmado através da ultrassonografia. Então, isso é padrão ouro para definir a presença de uma gestação fora da cavidade uterina. Bom, uma vez feito o diagnóstico de uma gravidez ectópica comprovado clinicamente e a nível de imagem, resta 3 expectativas de tratamento. A mais comum dela, a mais antiga, seria a conduta cirúrgica. Então, essas pacientes, todas elas, seriam encaminhadas para tratamento cirúrgico, seja por laparotomia ou videolaparoscopia, que é o tratamento mais utilizado na época de hoje. A outra seria a conduta expectante, isto é, observar essa gestante em internamento, interna essa paciente, faz os exames necessários e observa por algumas horas, na esperança ou na expectativa de que ela faça um abortamento ou uma reabsorção desse ovo. E uma outra é uma conduta conservadora, isto é, que você usa uma droga chamada metotrexato, com a finalidade de reabsorver esse embrião. Então hoje a gente lança mão de 3 condutas frente a uma gravidez ectópica íntegra. Quando você está diante de uma gravidez ectópica rota, você já tem sinais de abdômen agudo, então aí não tem o que esperar. Aí é subir direto para o centro cirúrgico, para uma laparotomia e resolver o problema. Frente a uma gravidez ectópica, qual seria a conduta expectante? Primeiro, teria que ver como é que está hemodinamicamente a nossa gestante. Está bem? Está estabilizada? Ok. O embrião está morto? Não há botão embrionário? Muito bem. Se não está vivo, obviamente que isso aqui é ultrassonografia. E nessa mesma ultrassonografia, nós temos um saco gestacional menor do que 3,5 centímetros nos seus maiores diâmetros. Isso aqui, somado com a ausência de embrião vivo, é um ótimo quadro para você aguardar o início do abortamento em curso. E quando isso não acontecer, ou já ao mesmo tempo, diante dessas 3 situações aqui, estabilidade hemodinâmica, ausência de embrião vivo e um saco gestacional menor do que isso, nós lançamos mão da droga metotrexate intramuscular, e isso vai promover o abortamento com a extrusão desse embrião diante da tuba. Com isso nós vamos o quê? Evitar uma cirurgia e evitar a perca, isto é, a retirada da trompa
dessa gestante, isto é, nós vamos na expectativa de que ela fique 100% fértil. Quando isso não acontece, você não tem embrião vivo e nem tem um saco gestacional maior do que isso, do que 3.000 centímetros, o uso de método Tech-Chat já é contraindicado, porque ele não consegue mais expulsar esse embrião de dentro da cavidade uterina. Então resta-nos aqui então partir para um tratamento cirúrgico. Aí, voltando ao que eu já falei, aqueles critérios: ausência de batimento cardiofetal menor do que 3,5 centímetros, o beta-HCG, claro que ele tem que estar baixo também, e você faz 50 miligramas intramuscular e você resolve esses abortamentos dessa maneira, evita o tratamento cirúrgico. E hoje em dia a gente quer também o que? Custo-benefício, né? Então já diversos estudos mostram que o tratamento clínico conservador ele sai muito mais barato para os hospitais do que você fazer uma intervenção cirúrgica. Então isso hoje é uma coisa que a gente tem que levar em conta, não pelo fato de ser mais barato, mas também porque é melhor para a gestante, né? Não teve que partir para uma intervenção cirúrgica. Bom, nas gravidezes ectópicas rotas não tem muito o que se discutir, né? Feito o diagnóstico, aquelas pacientes que chegam com abdômen agudo, taquicemia, taquicardia, etc. Então são pacientes que devem ser encaminhadas de imediato para o centro cirúrgico. A grande pergunta é: essas pacientes vão ser laparotomizadas ou elas vão ser encaminhadas para a laparoscopia? O grande diferencial aqui é a quantidade de sangue que deve existir na cavidade abdominal. Um cirurgião com experiência em laparoscopia, ele tem uma noção do volume sanguíneo na cavidade abdominal. Por que isso? Porque para você usar a laparoscopia, você vai precisar fazer a visualização. E essa visualização, se tiver uma quantidade de sangue maior na cavidade abdominal, quando você passa a ótica, embaça. Então essa imagem não vem para a televisão e você não pode intervir. Então, dependendo do volume de sangue, você tem muito mais sucesso com a laparotomia, isto é, as cirurgias abertas, que traz um certo problema no pós-operatório. São pacientes que sentem mais dor, demora mais no hospital, né? Fica com uma incisão grande na parede abdominal, o contrário da videolaparoscopia. Os pacientes com 24 horas estão indo embora, esteticamente não tem nada na parede abdominal, são pequenos pontos que depois a gente nem percebe, né? E também uma outra coisa importante, a volta ao trabalho. O paciente se submete a uma cirurgia laparoscópica, com 72 horas elas estão aptas para ir para qualquer canto sem nenhum tipo de problema. Então cada uma tem seus benefícios, apenas só a maneira de como você deve se comportar na intervenção cirúrgica dessas cirurgias. Essa é a imagem nossa aqui da Faculdade de Medicina, da Maternidade Escola, que vocês estão vendo um útero aqui embaixo. Essa é uma região anexial aqui, vocês estão vendo um ovário aqui, a trompa está bem por aqui assim, e vocês estão vendo toda essa massa aqui, ó. Isso nada mais é do que o quê? Uma trompa com um embrião aqui dentro, né?
e já com um pouco de sangue aqui no fundo de saco de Douglas. São cirurgia relativamente simples de ser feita. A gente usa um chamado cautero bipolar. Você secciona a trompa e vem cauterizando todo o mesosálpix, e esse é o resultado final da cirurgia. Aqui vocês estão vendo a trompa contralateral, o ovário aqui embaixo. Aquela região que tinha sangue na cavidade já foi limpa, foi aspirada, e esse é o resultado final. Então esses pacientes, por 24 horas, estão indo para casa sem nenhum tipo de problema. Esse é um caso antigo da maternidade escola, raríssimo isso daqui, mas é uma gravidez cervical, né? Se desenvolver isso aqui é muito complicado, porque sangra muito, é uma intervenção que precisa de centro cirúrgico, aporte sanguíneo, muitas vezes você tem que fazer uma transfusão disso daí. Esse também é um quadro antigo nosso aqui da maternidade escola, em que era uma gravidez abdominal. Se desenvolveu aqui em parte do fígado e em cima das alças intestinais. Sendo retirado o bebê. Muitas vezes a gente tem dificuldade de retirar essa placenta, porque ela se impregna muito para o lado do retroperitônio. E a gente aconselha deixar essa placenta aí dentro. Não vá tentar descolar essa placenta, sob pena de você criar um leito vascular sanguíneo importante, e que você não vai ter como debelar esse sangramento. Deixe isso aí, que o tempo, a natureza se encarrega de fazer a reabsorção dessa placenta. Eu acho que esse é o último slide. De formas que eu procurei sintetizar para vocês sobre as hemorragias da primeira metade da gestação, e mostrando os principais quadros e como se conduzir. Muito obrigado a todos e até a próxima aula.